Finais, verso 36. Muito bom. Se existe um lugarzinho vago no seu lado aí, levante a sua mão aí, para que o pessoal da recepção possa ir, alguém que está em pé possa ver e se assentar do seu lado, tá bom? Tem um lugarzinho vago, levante sua mão aí, tá joia? Vamos juntos. Tem aqui também, tem ali, tá bom, vamos que vamos. Você que está visitando a gente nessa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? A gente está muito feliz que você veio. Espero que a gente possa abençoar você nessa noite. Você que é membro dessa igreja, estamos juntos, demais. Mês de abril, coisa maravilhosa, né? Você vai piscar e é Natal, tá joia? Então, presta bastante atenção aí, tá joia? Vamos que vamos. Gente, essa série chamada A Sombra da Cruz, acompanhando os passos de Cristo. Domingo passado, nós vimos Jesus no jardim da aflição, e vimos que apesar da nossa sonolência espiritual, apesar da nossa fraqueza, Cristo é fiel e forte em nosso lugar, amém? Sexta-feira, vimos o escândalo da cruz na cerimônia Tênebras aqui nessa igreja, e saímos consternados e quebrantados, por ter um pequeno vislumbre do que aconteceu em nosso favor naquela cruz, o escândalo da cruz. Ontem, o sábado do silêncio, que não foi tão silencioso assim, não é mesmo? Nós somos lembrados de que enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, Deus estava trabalhando, e Ele continua trabalhando até hoje em nosso favor. Hoje, domingo da ressurreição, a gente vai ver o triunfo do túmulo vazio. O triunfo do túmulo vazio. Olha as palavras de Lucas. São cenas finais do seu livro glorioso. Verso 36, capítulo 24. Lucas nos diz assim: falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse, vamos ler juntos? Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um fantasma, um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que eles se levantam ou surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, verso 50... Jesus os levou para fora, até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Você quer receber o guia da pregação? Levante sua mão bem alto. Juniores e adolescentes, peguem o guia da pregação, levante sua mão bem alto aí, até que alguém da recepção entregue para você, tá joia? O guia da pregação é um documento que ajuda você a acompanhar o sermão, tá bom?
o triunfo do túmulo vazio. Se você fosse resumir em uma única palavra, o que significa Páscoa? Que palavra você usaria? Se você pudesse explicar em uma única palavra o que significa Páscoa, qual palavra você usaria? É verdade que nós poderíamos usar muitas palavras, sim ou não? Mas existe uma que, biblicamente falando, reúne todas as demais, que é o centro da mensagem da Páscoa. Você está preparado? A palavra é esperança. Esperança. A Páscoa é o fundamento da esperança dos discípulos de Cristo. Certa vez, um erudito chamado Albert Camus, um estudioso ateu cético na Europa, escreveu diversos romances, diversos tratados. Ele é lido e estudado nas grandes universidades até hoje, nos principais cursos. Disse que, se é que a vida tem algum sentido, o sentido é esse: achar esperança diante da morte. A questão principal da vida é encontrar esperança diante da morte. Deixa eu perguntar, você é uma pessoa esperançosa? Veja bem, eu não estou falando de você ser otimista, pensamento positivo. A esperança é uma tônica na sua voz, nas suas palavras. A esperança é um fundamento, uma lente pelo qual você enxerga a sua história. Você é uma pessoa esperançosa? Ou a vida, na verdade, já te moldou para que você seja um cínico? Fale a verdade. Quando você está diante dos seus piores pecados, e você percebe que você mesmo afastou aquelas pessoas que você ama, como você lida com isso? Fale a verdade. Como você tem procurado não se brutalizar diante das notícias de injustiça, maldade, de ódio em volta de você? Fale a verdade. Como você lida quando a morte tirar de você pessoas que você ama e que são, na verdade, insubstituíveis? Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa esperançosa? O que você está aguardando que aconteça neste mundo, que será capaz de reverter todas essas coisas? O que você está esperando que aconteça, que finalmente traga justiça, paz e amor neste mundo, de maneira que eles não escorram por entre as nossas mãos? A Páscoa, meus queridos, é a notícia de que temos pelo que esperar nessa vida. A Páscoa é o sinal de que este mundo caótico um dia experimentará a renovação da Shalom de Deus, e nós veremos com os nossos próprios olhos, e até que esse dia chegue, nós alimentaremos a chama da esperança em nosso coração. Amém, gente? É sobre isso que Lucas está dizendo aqui. São os capítulos finais. Sabe aquela série que você gosta muito no seu streaming favorito? E você está no último episódio, dá uma dor no coração porque está acabando e você queria mais, você não sabe quando vai ser a próxima temporada? São as últimas cenas. O capítulo 24 de Lucas, meus queridos, é o grande tratado sobre a ressurreição na Escritura. Mateus, Marcos e João foram um pouco mais detidos em falar da ressurreição, mas Lucas destinou um capítulo inteiro só para dizer o que aconteceu no domingo pela manhã. Ele pode ser dividido em 4 grandes atos. O primeiro,
o túmulo vazio. Na sexta-feira santa, Jesus de Nazaré, chamado o Messias de Israel, foi erguido. E a Escritura diz que ao meio-dia, trevas cobriram toda a face na terra, até as 3 horas da tarde. Ali, o Filho de Deus experimentou as dores do inferno em nosso favor. 3 horas da tarde, ele entrega seu espírito, e ele expira. Alguns dos seus discípulos e mulheres e sua própria mãe tiram o corpo dele e vão sepultá-lo num túmulo que ainda não havia sido colocado ninguém. Os demais discípulos estão escondidos porque fugiram de medo e covardia. No sábado, nós não sabemos o que aconteceu porque a Netflix não falou o que aconteceu para a gente. Mas no domingo pela manhã cedinho, antes do raiar do sol, enquanto algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, com aromas, especiarias e perfumes, para poder ungir o corpo de Jesus como um ato de devoção, elas esperavam um cadáver, mas encontraram um sepulcro vazio. Elas esperavam um corpo, mas viram um homem ressuscitado dentre os mortos. A notícia corre, elas vão falar com os discípulos, eles não acreditam. Joãozinho, o menorzinho, e Pedrão, o mais velho, saem correndo. Pedro, cansado, fica para trás nessa maratona. João chega antes. E ali eles veem que o túmulo está aberto e os lençóis que cobriam o corpo de Cristo estão vazios. Diz que João acredita, mas Pedro ainda tem desconfiança. Eles voltam. Enquanto isso, paralelamente, Lucas nos diz, o segundo ato, a segunda aparição de Jesus no caminho para Emaús, porque 2 discípulos, nós sabemos o nome de um, chamado Cleopas, mas Nicholas Wright, um grande historiador cristão, diz que, conforme a tradição, os 2 discípulos no caminho de Emaús eram Cleopas e sua esposa. Você sempre imaginou 2 homens, né? Era um homem e uma mulher, possivelmente. E diz o texto que eles estavam fazendo o que todo casal, quando tem que discutir um evento mal furado, faz. Eles estavam brigando, voltando para casa. E o que acontece? O Filho de Deus ressuscitado encontra eles no meio do caminho. Glória a Deus. Faz questionamentos a eles, acompanha eles. Eles percebem que essa presença é gloriosa e convidam Jesus, ainda bem, para ir jantar com eles. Ali, Jesus explica o que eles não entendiam. E quando Jesus então parte o pão e derrama do cálice, parece que o Espírito Santo abre o entendimento deles, eles percebem que é quem, gente? É o próprio Jesus. Jesus aparece desaparece mais misterioso que o Batman nesse momento. A cena corre, e agora é o terceiro ato, e Jesus faz uma terceira aparição para os seus discípulos incrédulos no cenáculo. Ali, Jesus vai dizer para eles que a ressurreição não foi um improviso de Deus porque algumas coisas saíram do controle. A ressurreição é o próprio fundamento da obra redentiva de Deus no mundo. E que tudo estava acontecendo conforme o plano, desígnio soberano de Deus na história. Quando você lê o capítulo 24, você percebe que por 2 vezes, Jesus tem que explicar para os discípulos algo que eles não entendiam, e que só depois, quando Jesus explica, parece que o entendimento deles se abrem, porque esse é o propósito de Lucas, mostrar para nós que a ressurreição é um pilar inegociável, central da nossa fé. Se não entendemos a ressurreição, se não cremos na ressurreição, não podemos nos chamar cristãos. Lucas descreveu esse texto aqui, para que a gente acredite que a ressurreição de Cristo é um elemento central da nossa esperança e da nossa fé. Deixa eu te perguntar, qual das suas 2 pernas você estima mais? Eu quero que você entenda que você precisa das 2, sim ou não? Nós precisamos da sexta-feira da paixão, mas precisamos também do domingo do túmulo vazio. É nisso que caminha um cristão. Na sexta-feira do abandono da cruz, mas no domingo da ressurreição de Cristo. Nesse texto,
Jesus vai provar para os seus discípulos que ele ressuscitou de fato, algo que para a gente é meio difícil de acreditar. Existe, right now, alguém ressuscitado no meio da história em corpo glorificado. Jesus vai explicar para os seus discípulos o que isso significa, que estava dentro dos planos de Deus, e vai comissionar os seus discípulos dizendo, à luz desse grande plano, à luz da ressurreição, você precisa viver diferente. À luz da ressurreição, a nossa vida precisa mudar. É preciso ter um gosto de esperança em nossos lábios. É preciso ter um gosto de esperança em nossos lábios. Portanto, se nós pudéssemos resumir esse sermão, o túmulo vazio e a ressurreição de Cristo são as provas da vitória do plano de Deus, que sustentam a esperança da nossa salvação. Se Lucas quer que a gente creia que a ressurreição é um elemento central da nossa vida, o que nós precisamos entender da ressurreição para que ela se torne gloriosa em nosso coração? Há basicamente 3 verdades. Lucas quer que a gente tenha certeza da ressurreição, verso 36 ao 43. Lucas quer que a gente entenda o sentido da ressurreição, verso 44 ao 49. E Lucas quer que a gente veja o impacto da ressurreição, do verso 50 ao 53. Ou seja, Lucas quer nos convencer que isso aconteceu de fato há 2000 anos atrás. Lucas quer que a gente interprete teologicamente isso e creia nisso. E o mesmo impacto que aconteceu na vida dos discípulos precisa ser visto na nossa própria vida ainda hoje. Amém, gente? Eu espero que você saia daqui não apenas constrangido pelo sacrifício de Cristo na cruz, mas maravilhado que o teu Cristo vive de verdade, que o teu Jesus vive de verdade, e um dia Ele retornará em glória e poder, e quando esse dia chegar, nós saberemos que nós estamos do lado certo da história. Amém, gente? Bota os olhos comigo no texto então, verso 36, a certeza da ressurreição. Olha, nós estamos nos instantes finais, como eu disse. O capítulo 24 poderia ser resumido como o túmulo vazio, o caminho de Emaús, o cenáculo e o monte. Nós estamos olhando para os 2 últimos atos. Você está comigo? Os 2 últimos atos. E o que acontece é que Lucas nos diz que eles falavam ainda essas coisas. Ora, que coisas? Acerca da ressurreição de Cristo. Os discípulos estão reunidos, eles estão com medo, apavorados. Uns creem, outros não. Eles estão discutindo e debatendo. Será que essas mulheres realmente viram ele? Não foi uma alucinação? Cleopas chegou junto com a sua esposa e disse, o mestre apareceu para nós lá em casa. E eles estão tentando entender tudo isso. Enquanto eles falavam sobre as aparições de Jesus a algumas pessoas, diz o texto que Jesus aparece no meio deles e os saúda com a shalom de Deus. Mas eu quero que você entenda o detalhe aqui. A palavra paz aqui é muito mais do que apenas, ei, fica tranquilão, boy, vai dar tudo certo. A palavra paz aqui tenha certeza que você tem uma aliança, um vínculo com Deus e que você faz parte dos planos de Deus. Mas para quem que ele está dizendo isso? Para discípulos que abandonaram ele no jardim. Para quem que ele está dizendo isso? Para discípulos que mesmo diante das testemunhas que viram ele vivo, ainda não conseguem acreditar. Porque a misericórdia e a graça de Jesus são muito maiores do que a nossa própria teimosia. Amém, gente? Porque o Evangelho é paz para aqueles que eram inimigos de Deus. É amor para aqueles que carecem do amor de Deus. É reconciliação para aqueles pecadores que foram separados de Deus. Porque a notícia do Evangelho não é que nós o procurávamos, mas que Ele sempre, sempre vem atrás de nós em nossas incredulidades. E é isso que Cristo faz mais uma vez. Sim ou não, gente? Ele vem até nós. Porque Ele se comprometeu em nos salvar e tê-lo em suas mãos. E não há nada que arrebatará as ovelhas de suas mãos. Que a paz seja com vocês. Então diz o verso 37, quando Jesus aparece, nós ficamos pensando agora, finalmente eles vão acreditar, sim ou não? Finalmente eles vão se alegrar, e eles vão responder com fé e entusiasmo? Só que não. Diz o verso 37, que eles ficaram o quê, gente? Assustados e com medo.
E quando eles olharam Jesus, um temor, um pavor se apoderou deles, porque eles acharam que era um fantasma, um espírito, uma alma desencarnada. E eles ficaram com medo. E é nesse momento que Cristo não apenas aparece a eles, mas nesse momento Jesus dá evidências e provas a eles de que de fato ele havia ressuscitado em corpo. Olha o que diz: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? O que Lucas está querendo mostrar para a gente é que crer na ressurreição nunca foi fácil para ninguém. Crer que a morte é a separação de você mesmo, quando a sua alma é rasgada pelo meio, por meio da morte, e acontece a pior cisão que um ser humano possa experimentar, e acreditar que uma alma pudesse retornar ao corpo e retomar a sua vida, nunca foi fácil para ninguém acreditar nisso. Sim ou não, gente? É nesse sentido, então, que a gente pode olhar para os discípulos do mundo antigo e pensar, era mais fácil para eles. Eles eram envoltos em um mundo de mitologia, de símbolos, de crendices. Eles não tinham a mesma formação no colégio catarinense e na UFSC, que nem eu. Eu tenho mestrado, eu não acredito em qualquer coisa. Mas eu quero que você entenda que os discípulos não estavam predispostos para acreditar na ressurreição como você acha. A visão de mundo deles não permitia essas categorias de uma alma voltando para o corpo e um homem ressurgir. Pense nos judeus, por exemplo. Alguns judeus acreditavam num certo tipo de ressurreição por causa do livro de Isaías e Daniel, mas eles acreditavam numa ressurreição futura, coletiva, de todo o povo de Deus, somente no final da história. Era simplesmente impensável que um único homem, no meio da história, pudesse ser vindicado dentre os mortos. Pense, por exemplo, nos saduceus, que era uma facção judaica, eles nem mesmo acreditavam nessas coisas. Pense nos gregos, por exemplo, que é a audiência básica que Lucas escreveu e foram os primeiros leitores. Os gregos, para os gregos, o corpo era podre, mau, baixo. E o corpo era a prisão da alma. Porque a alma era pura, mas o corpo era impuro. Portanto, a morte era a libertação finalmente do corpo. Então, para um grego, pensar que alguém pudesse voltar ao seu corpo não era simplesmente impossível, era intragável. Mas o que Lucas está dizendo é tipo assim, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. É isso mesmo que vocês estão pensando. Jesus ressuscitou em um corpo glorificado. E Ele poderia aparecer agora mesmo para nós. Ele poderia aparecer agora mesmo para nós. Eu não sei se você sabe, mas há inúmeros relatos de muçulmanos se convertendo no Oriente Médio, porque viram Jesus e tiveram uma experiência mística e palpável com Cristo, porque Jesus vive num corpo glorificado. Jesus dá um passo e Ele diz, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, olhem, vejam que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus está querendo trabalhar com evidências, com comprovações empíricas de que Ele de fato tem um corpo. Pense no que é a ressurreição. A ressurreição de Cristo possui um elemento comum e um elemento extraordinário. O elemento comum é que de fato a alma de Jesus voltou ao seu corpo, Ele foi vindicado à vida. Mas o elemento extraordinário é que o corpo de Jesus não era mais como era antes, Ele tem um corpo glorificado agora. Um corpo revestido de incorruptibilidade, de maneira que a morte nunca mais lhe tocaria. De modo que agora a eternidade está presente nele mesmo, na sua alma e no seu corpo. Você me ouviu? E Jesus está querendo dar evidências para ele, certeza de que é ele mesmo. O texto ainda diz que não apenas ele dá evidências, mas ele confirma isso. No verso 40 diz que ele mostrou as mãos e os pés, e porque eles ainda não acreditavam, que parecia bom demais para ser verdade, eles ficaram meio enevoados. Então diz que Jesus pede para eles o que, gente? Alguma coisa para comer. E o que eles oferecem? Peixe. Eu tenho certeza que era filé de peixe ou molho de camarão.
E o que Jesus faz? Come. Porque ele está com fome? Não, para confirmar de que ele era ele mesmo. O que Lucas está querendo dizer é, o que os discípulos viram não foi uma alucinação. Essa história não é apenas um símbolo, um mito, uma história ficção para inspirar você de dias melhores. Não, de fato Jesus ressuscitou e pessoas tocaram nele, estiveram com ele. Os discípulos não estavam vendo uma aparição, mas vendo um homem ressuscitado dentre os mortos de fato. Eu não sei como você percebe isso, mas olha como de fato Lucas quer trabalhar nessa certeza de que a ressurreição foi corpórea, literal, histórica, que pode ser comprovada e testemunhada. Olha como Jesus trabalhou em todos os aspectos da experiência humana quando foi falar com seus discípulos. Ele trabalhou na audição deles, diz que ele falou com eles. E a voz de Jesus se tornou audível naquele lugar. E eles captaram o som da voz, da garganta e da língua de Cristo. Diz o texto que Jesus chamou eles para ver. A palavra ver ali não é uma palavra comum no grego, mas é confirmar. Vejam as minhas mãos, as marcas dos pregos, dos pés, sou eu mesmo. Jesus trabalhou com a experiência deles. Toquem em mim. Sintam o calor do meu corpo. Sintam a textura da minha pele, sou eu mesmo. Jesus trabalhou com o raciocínio deles. No verso 39, quando Jesus diz, porque vejam que um espírito não tem um corpo como eu tenho. A palavra ver ali é a palavra theorizo, da onde nós tiramos a palavra teoria, que significa raciocinar, considerando as evidências e chegando a uma conclusão racional. O que Jesus está dizendo é racional que você crê na ressurreição, porque eu estou diante de vocês. E por fim, Jesus chama eles a confirmar e confessarem que de fato Deus vindicou alguém dentre os mortos para a nossa salvação. Você percebe? Audição, visão, tato, raciocínio, experiência, dando certeza de que esses fatos realmente aconteceram. Não apenas isso, e talvez você possa perguntar, não, eu não consigo confiar ainda, eu acho que esses discípulos não são confiáveis. Mas Paulo, o apóstolo, escrevendo anos depois, no capítulo 15 da sua carta aos Coríntios, diz, antes de tudo, meus irmãos, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Se alguém quisesse ir lá perguntar, esses irmãos ainda estavam vivos para testificar que Jesus estava vivo, que eles estiveram com ele, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então o que eu quero que você entenda é que de duas uma, ou essa raça de centenas de pessoas tomaram chá de santo daime e todo mundo ficou muito louco e viu uma mesma coisa, ou por outro lado, eles entraram, essa grande centena de pessoas, entraram numa grande conspiração que está perdurando por milênios, ou de fato, Jesus de Nazaré, morto na cruz romana, sobre a mão de Pôncio Pilatos, a morte não o segurou. Ele está vivo, em corpo. Em corpo. E o anúncio de que o pecado, de que o diabo e a morte já têm o seu destino final. Aaron Gale é um estudioso da Universidade de Virgínia. Ele escreveu uma matéria para a BBC News essa semana, falando sobre a Páscoa. E ele, citando um historiador alemão cético, ateu, diz essas palavras: por mais que a natureza da ressurreição de Jesus continua sendo uma fonte de debate entre teólogos e estudiosos, Gerd Lüdemann,
o principal crítico alemão da ressurreição, admite: pode-se considerar como historicamente certo que Pedro e os discípulos passaram por situações depois da morte de Jesus, nos quais Jesus lhe apareceu como Cristo ressurreto. No entanto, o significado mais grandioso da ressurreição, que está registrado em todos os 4 evangelhos canônicos, parece claro para muitos dos cerca de 2 bilhões de cristãos em todo o mundo. Eles acreditam que Jesus triunfou sobre a morte, o que serve como base fundamental da fé cristã. O que eu quero que você entenda é que se é mesmo historiadores céticos, diante das evidências, estão tomando como verdade que Cristo ressuscitou, porque nós não acreditaríamos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Pare e pense no que aconteceu na vida desses caras, na vida dessas mulheres. Eles eram covardes, eles fugiram na hora da provação, eles tinham medo, mas depois de tudo isso, todos eles foram para o martírio. John Fox, no livro chamado O Sangue dos Mártires, a vida dos mártires, conta como os discípulos morreram, todos de morte trágica, crucificados de cabeça para baixo, decepados, queimados vivos para iluminar as ruas de Roma, cantando hinos de louvor a Deus. O que aconteceu dessa transformação tão radical? Eu te digo o que aconteceu: a ressurreição mudou a vida deles, e eles não podiam negar o que os olhos deles viram, o que os ouvidos ouviram, o que as mãos apalparam, como diz João. Eles viram Jesus, e ninguém tiraria isso deles. Deixa eu ilustrar isso para você. Faz 12 anos que eu passei pela experiência mais triste da minha história. Eu perdi minha mãe, de um câncer bem doloroso, dia 7 de janeiro de 2014. Ela está enterrada no cemitério ali do Itacorubi. Após uma semana, eu estava na Praça 15, para fazer um compromisso, e tive uma percepção de ter visto ela. Uma mulher passou e ela tinha a altura da minha mãe, tinha os cabelos da minha mãe, tinha o jeito da minha mãe, e tudo em mim estava querendo me convencer de ter ela só por mais um momento. Mas então a realidade se impôs. Aquela moça virou e não tinha nada a ver com a minha mãe. Eu quero que você entenda que o que os discípulos estão vivendo aqui não é o que os psicólogos chamam de alucinação pós-luto. A minha mãe vive em minha memória, mas Cristo vive de fato, porque Ele ressuscitou. Você me ouviu? O corpo da minha mãe está lá no cemitério até hoje, mas o corpo de Jesus está vivo. Ele ascendeu aos céus e um dia retornará para consumar tudo o que Ele começou. Creia na ressurreição. Creia na ressurreição. Ela é um pilar fundamental da nossa fé. Ela aconteceu de fato, na história, de maneira real e vívida. Mas o que isso significa para nós? O texto avança. E o próprio Jesus vai explicar o significado agora da ressurreição. Diz então, a partir do verso 44, que depois de Jesus comer, como eu disse, filé de peixe a molho de camarão, igual do Zé Cabar lá do Campeche, diz que Jesus come, então ele se vira para os seus discípulos e ele começa a explicar a eles o que estava acontecendo, que eles ainda não conseguiam entender. O texto diz: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse. A palavra necessário aqui é interessante. James Edwards, um comentarista, diz que toda vez que Lucas quer falar sobre o grande plano soberano de Deus na história e de um ato, de uma intervenção de Deus que mudaria tudo para sempre, Jesus disse que era necessário que aquilo acontecesse. É isso que está acontecendo de novo. Jesus está dizendo: não se enganem, a cruz não foi uma derrota fracassada, e a ressurreição não é improviso. Era necessário, estava dentro dos planos de Deus que tudo isso acontecesse. Olhe para trás, olhe para o início, olhe para onde a história está correndo, olhe o que Deus prometeu e que foi registrado na lei de Moisés, em todos os profetas e nos salmos. Tudo estava caminhando para a culminação de um cumprimento. A palavra cumprimento é a plenitude.
A respeito de quem, gente? De Jesus. E o que Jesus está dizendo é que você pode ter a Bíblia, mas ainda não entender do que a Bíblia se trata. Você pode ainda estar com Jesus, mas não entender o que Ele veio fazer neste mundo. Você pode ser uma pessoa religiosa, mas ainda não entender do que a mensagem do Evangelho significa de fato. Porque só porque você tem linguagem cristã, não significa que de fato Jesus é o Senhor da sua vida, o clímax da história, a esperança deste mundo para você. Os olhos deles estavam fechados para entender. Pare e pense nos discípulos. Eles foram criados desde pequenos com as grandes histórias de Abraão, Moisés e Davi. Eles viram Jesus realizar milagres, mas a mente deles ainda não tinha concatenado todas essas histórias que culminariam no sacrifício perfeito para perdão de pecados e na ressurreição como garantia de que Deus aceitou e uma nova era de justiça estava vindo. Foi só quando Jesus explicou isso para eles, é que diz o texto que a mente deles se abriu, o coração se abriu para eles entenderem as Escrituras. A palavra abrir ali é escancarar uma porta que antes estava fechada, bloqueando o caminho. Há muitas formas de bloquear o caminho para a mensagem do Evangelho, mesmo sendo uma pessoa religiosa. E quando Jesus explicou, eles entenderam tudo. Sim ou não, gente? Eles entenderam tudo. Eu ilustro para você. Há um filme famoso do início dos anos 2000 chamado Sexto Sentido. Você já ouviu? Já viu o Sexto Sentido? Eu não vou dar spoiler, mas Bruce Willis morre no final. Ele está morto. Foi mal. Foi mais forte do que eu. Ele está morto no final, gente. Mas o filme é interessante. Quando você está assistindo o filme, parece que as cenas não se encaixam. Está tudo desajustado. Mas então você chega no final e você entende o final. E qual é você tentado a fazer? A ver o filme novamente, não é mesmo? E à luz do fim, agora parece que tudo se encaixou, sim ou não? Parece que agora tudo faz sentido. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Faltava um elemento que eles não compreendiam. Nesse grande plano de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo. E eles então, o próprio Jesus interpreta para eles. Então, ele lhes disse, assim está escrito. E Jesus Cristo agora resume o próprio coração da fé cristã, o coração do Evangelho, o centro da nossa história e da única história que explica o universo. Esse mundo de Deus criado, que caiu em maldição, Deus não lhe abandonou. Deus enviou alguém para nos substituir, para sofrer por nós e ressuscitar e nos levar à glória eterna. Olha o que o texto diz. Primeiro, o Evangelho diz respeito ao Cristo que tinha de sofrer. O Cristo que tinha de sofrer. Diante da nossa rebeldia, um sacrifício precisava ser feito, porque a ira de Deus precisava ser satisfeita e a justiça de Deus precisava ser vindicada. E Deus precisaria punir o mal, mas ao mesmo tempo Deus queria nos perdoar. E diante desse dilema, que nenhum de nós poderíamos resolver, Jesus se apresenta como a solução por nós. Jesus viveu a vida que nós não vivemos, e morreu a morte que nós merecíamos, para que a vida dele fosse dada a nós para todo sempre. Ele tinha que morrer. Todos nós nascemos para viver. Jesus foi o único que nasceu para morrer. Esse era o destino dele. Mas não apenas isso. O segundo pilar é que ressuscitar dentre os mortos do terceiro dia. Você já foi numa loja e esqueceu a nota fiscal? E alguém brigou com você porque você deveria pegar o recibo, por quê? Porque o recibo é a garantia de que aquilo é efetivamente seu, sim ou não, e você pode sair com a mercadoria livre, sim ou não. A ressurreição é o recibo divino, que o sacrifício foi válido, e agora a morte e a punição eterna não pode nos deter mais, nós sairemos livres porque temos o recibo de Cristo em nossas mãos. Deus aceitou o sacrifício de Jesus, de maneira que agora estamos em paz com Ele, em paz com Ele.
Mas não apenas isso. Quando Deus fez isso, Ele ofertou remissão de pecados para todo aquele que se arrepende. Esse é o terceiro pilar do Evangelho. Pare e pense. A palavra remissão ali é literalmente arrancar das garras de alguém, resgatar alguém. O que Jesus está dizendo que essa é a mensagem do Evangelho, de que Deus tem o poder de nos arrancar da culpa, da escravidão e da presença do pecado que nos destrói, e nos levar livres para sermos o que fomos destinados para ser. E que essa mensagem deveria ser ofertada, olha o alcance, a todas as nações, porque Deus quer um povo reunido, de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, etnias, como o seu grande povo que expressa perfeitamente quem Ele é. E o texto diz que vocês são testemunha dessas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, essa é a mensagem que você acredita? Essa é a mensagem que molda a sua vida? Essa é a mensagem que você propaga e ensina? Vá nas igrejas dessa cidade, faça um experimento, eu permito você faltar culto, só para você visitar outras igrejas, vá. É essa a mensagem que está sendo propagada na maioria das igrejas dessa cidade, gente? Infelizmente não. E o que Lucas está nos dizendo é que se a morte e a ressurreição de Cristo não for o fundamento da nossa religião, da forma como encaramos a vida, da maneira como vivemos, não podemos nos chamar cristãos. Porque você pode crer que Jesus é um cara legal, apenas um exemplo de vida. Porque sem a ressurreição, sem a morte de Cristo, Jesus é apenas um exemplo a ser seguido, que você nunca vai conseguir imitar completamente. Você sabe disso, né? Sem a ressurreição, a morte de Cristo foi apenas uma derrota fracassada, de um movimento tão bonito que foi aplacado pelo Império Romano. Sem a ressurreição, o sofrimento de Jesus foi inútil, porque Ele morreu em vão. E é por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Mas com a ressurreição, temos tudo agora, sim ou não? Porque estamos em paz com Deus, e um novo mundo está por vir. Um novo mundo está por vir. Agostinho de Hipona, eu segurei aqui, tá? Agostinho de Hipona disse o seguinte: a fé dos cristãos não é louvável porque eles creem no Cristo que morreu, mas sim porque creem no Cristo que ressuscitou. O que Agostinho está dizendo é o seguinte: qualquer pessoa honesta e que investiga a história sabe que Jesus de Nazaré morreu. A pergunta não é essa. A pergunta é se você acredita que Ele ressuscitou. Que tens, portanto, de louvável em sua fé, teres acreditado que Cristo ressuscitou, e tu esperas que hás de ressuscitar por Cristo. Nisto consiste uma fé louvável. Ele cita Romanos capítulo 10, se confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. O significado da ressurreição é que a última etapa do plano de Deus se abriu, e nós estamos vivendo os últimos instantes do triunfo e da vitória de Deus nesse mundo. E é por isso que nós temos pelo que esperar. Amém, gente? Mas o que isso significa para a nossa vida? Que impacto isso tem? Olha o verso 50. Diz o texto, então, que depois de explicar e receber poder, diz o texto que Jesus leva eles para fora da cidade de Jerusalém, até uma aldeia chamada Betânia, o lugar em que 3 irmãos viviam. Vocês lembram dos irmãos? Marta, Maria e Lázaro. Ali no sopé do Monte das Oliveiras, diz então que Jesus, erguendo as mãos, abençoou os seus discípulos. A palavra bênção aqui significa uma invocação dos céus, para que o poder de Deus venha para aqueles que foram consagrados, a fim de que eles sejam e façam o que eles foram destinados para ser. Isso é bênção. Bênção é você receber o poder de Deus para você ser e cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Isso é ser abençoado. E diz o texto que enquanto abençoava eles,
aconteceu algo extraordinário. A assunção de Jesus. Jesus foi elevado, sim ou não, gente? Às alturas, diante deles. A palavra ali, elevado, está no passivo. Não é que Jesus se elevou, mas ele foi levado. E o que o texto está dizendo não é que Jesus está deixando os seus discípulos. O que está acontecendo aqui não é uma despedida, mas é uma entronização. Você me ouviu? Cristo está sendo levado pelo Pai no poder do Espírito para assumir o trono que é dele por direito neste mundo. E de lá ele se assentou na destra da majestade de Deus, e agora ele possui um nome que está sobre todos, o único nome que importa que sejamos salvos. Nas suas mãos estão as chaves da morte e do inferno. Ele tira e dá a vida de quem ele quiser, e ele salva e ele condena quem ele quiser, porque a história está nas suas mãos. E toda a autoridade foi dada a ele, de maneira que não há força nesse mundo que possa impedir os planos de Jesus, porque o Coliseu não parou a igreja, os romanos não pararam a igreja, e ninguém vai parar a causa de Cristo neste mundo. Ninguém. Diante disso, qual foi a atitude? Diante da ressurreição de Cristo, diante da assunção de Cristo, o que aconteceu com eles? A vida deles mudou completamente. A percepção deles mesmos, do objetivo da vida deles, dos sonhos deles, dos planos deles, dos valores deles, mudou radicalmente, porque agora eles viram que o Cristo a quem eles serviam, o Cristo que amou eles, o Cristo que venceu por eles, é o Cristo Pantocrator, é o Cristo vitorioso, de que eles estão agora fazendo parte do grande triunfo de Deus neste mundo. E diz o texto que eles fazem duas coisas, que são basicamente as duas marcas de cristãos no mundo: adoração e missão. É isso que a ressurreição precisa produzir em nós: adoração e missão. Bota os olhos comigo, adoração, não é isso que o texto diz? Então eles o adoraram. A palavra prokesneu aqui no grego significa uma atitude diante de um rei que você se curva reconhecendo que ele tem autoridade sobre a sua vida, que você pertence a ele. O que o texto está dizendo é que agora eles perceberam que Jesus é a pessoa mais importante da vida deles, de que ele seria o único no coração deles, que eles não se curvariam a mais ninguém, que eles não seriam leais a mais ninguém, que eles não negociariam a vida deles com outros senhores e outros amores. Eles inclusive desfazeriam outras lealdades se botassem em xeque a lealdade deles com Cristo. Eles seriam radicais em adorar Jesus como o Senhor da vida deles. É nesse sentido que Jesus disse: você me ama? Você sabe quem eu sou? Você realmente crê no que eu fiz por você? Aquele que não odeia o seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e até a própria vida, aquele que ama eles mais do que a mim, não é digno de mim. Porque diante de quem Cristo é, todas as outras lealdades se tornam secundárias. Você me ouviu? Cristo é isso para você? Se Cristo é isso por você, por que ainda você fica decepcionado com pessoas que não te acolhem? Se Cristo é isso para você, por que ainda você está procurando a aceitação de outras pessoas? Se Cristo é assim por você, é isso para você, por que você se decepciona ainda com a falha das pessoas ao seu redor? Você entende? Se Cristo é o grande amor da sua vida, você se preenche de maneira que você consegue lidar com os amores falhos ao redor de você. Mas eu quero que você entenda de que a adoração não se resume apenas no reconhecimento de quem Cristo ocupa no seu lugar, no seu coração. A adoração também é sujeição a Cristo. Significa que agora eles viveriam de um jeito a obedecer a Cristo de todo o seu coração. De que a vontade de Cristo, de que os mandamentos de Cristo se tornariam agora o trilho para onde eles caminhariam. Eles seriam perdoadores ao invés de vingativos. Eles serviriam os outros ao invés de consumir os outros. Eles seriam generosos ao invés de ser gananciosos.
Eles seriam justos ao invés de praticarem o mal. Eles viveriam em amor neste mundo, inclusive contra os seus inimigos. Eles viveriam como Cristo também viveu, andariam como Cristo andou. Porque agora, adorar a Cristo não é simplesmente um reconhecimento no dia da semana. É o seu estilo de vida por toda a sua história. Significa que você reconhece que Ele é central no domingo, mas Ele continua sendo central na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, com qualquer pessoa ao seu redor. Você me entende? Mas não apenas isso, também em missão, não é mesmo? Olha o que diz o verso 53. E eles estavam sempre no templo louvando a Deus. Isso é uma nota que talvez você passe despercebido. Qual que é a nota? A nota é essa. Pense o que era o templo. Você acha que era um lugar seguro para os discípulos de Jesus no primeiro século? O templo é onde estavam os principais sacerdotes que mataram Jesus e entregaram ele a Pôncio Pilatos. O templo é onde estavam os guardas que prenderam Jesus alguns dias antes. E de maneira incrível, eles tinham entendido e ouvido que agora essa mensagem começaria no olho do furacão da perseguição dos judeus. E dali, em meio à dor e o sofrimento, em meio ao sangue deles, essa mensagem se espalharia até os confins da terra. E eles não recuaram, você me ouviu? Diante de oposição, diante de resistência, diante de pressão, eles continuaram anunciando. E no meio desse caminho, porque viviam em generosidade e amor, porque perseveraram nas orações, e no partir do pão em casa, e no templo, anunciando a Cristo, o Senhor Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Porque é assim que a igreja vive agora, em adoração e em missão. Certos que essa mensagem é cheiro de vida para aqueles que são salvos, mas é cheiro de morte para aqueles que se endurecem. Porque toda vez que o evangelho é vivido e pregado, corações se quebrantam e corações se endurecem. Foi assim com Cristo, foi assim com a igreja primitiva e será assim até o final. Você me ouviu? E isso não impediu os discípulos de perseverarem. Mas há um detalhe no texto. E eu termino com isso. O detalhe é que eles fizeram tudo isso com grande alegria. Pare e pense nisso. A ressurreição foi tão gloriosa para eles, que uma alegria surgiu no coração deles. O que é alegria? Alegria não é um certo bem-estar por você estar desfrutando de coisas. A alegria é uma certeza de quem você pertence e qual é a história da sua vida, ainda que tudo seja tirado de você. Volta os olhos comigo e perceba isso. O que aconteceu com esses discípulos que sofreram perseguição? Estude a história da igreja e você verá. O que motivou os primeiros cristãos em meio à dor, em meio ao seu sangue sendo derramado, suas esposas sendo tiradas deles, os filhos perdendo os pais nas arenas, sendo presos, chicoteados, mortos. Eu quero que você entenda que nós não apenas caminhamos sobre as poças do sangue de Cristo, caminhamos nessa vida sobre os passos das poças do sangue dos mártires. Porque esses cristãos que entenderam a mensagem do Evangelho não eram fúteis. Eram gente de brios, de convicções poderosas, capazes deles enfrentarem a morte com um sorriso nos lábios, porque sabiam que seriam recebidos na glória. Eles poderiam perder tudo, eles só não poderiam perder o Senhor. Pense em perpétua e felicidade. Jovens mártires, uma ama e uma serva, que se converteram ao cristianismo eram romanas. O pai de Perpétua foi até ela no calabouço da arena e pediu com súplicas que ela renegasse a Cristo, para que os leões não a lhe devorassem. Ela disse: Pai, por acaso a água pode se tornar em óleo? Eu sou cristã, eu não posso negar aquilo que me tornei agora. E aquela jovem moça foi morta diante da arena, pisada pelos touros.
chifrada pelos touros e devorada pelos leões. Mas o Cristo da glória recebeu para todo sempre. Você me ouviu? Pare e pense nisso. Se tudo que existe nesse mundo, aonde está a sua esperança? É sério que você acredita nisso? Se não há vida após a morte, se tudo o que espera você é um absoluto vazio e nada, que diferença faz você ser um herói ou uma besta? Nenhuma. Se não existe vida após a morte, se Cristo não ressuscitou, se não há o que por esperar, o que garante você de que a injustiça que você sofreu vai ser simplesmente a tônica até o final da sua vida? É desesperador, sim ou não, gente? Agora, se Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso muda o seu passado, não muda? Porque as suas falhas, os seus erros não definem mais quem você é uma nova criatura em Jesus, amém? Se Cristo ressuscitou, isso muda o seu presente, porque agora o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, está refazendo você, mudando você, e a esperança de sermos melhores do que somos, amém? Se Cristo ressuscitou, olhe para o seu futuro, será um futuro em que Ele fará nova todas as coisas. E inclusive, quando a morte vir pegar você, você poderá olhar nos olhos dela e saberá que por causa de Cristo, você passará por cima dela como o teu Senhor passou. Amém, gente? Eu ilustro para você. Desde quando li a história de Joni Eareckson, eu fiquei maravilhado. Joni Eareckson foi uma jovem atleta que com 17 anos ficou tetraplégica, porque foi mergulhar num rio e bater com a cabeça num banco de areia, e perdeu completamente o movimento do pescoço para baixo. Enquanto ela ainda entendia o horror de estar trancafiada numa cadeira de rodas, ela pedia para que os seus pais levassem à igreja. E ela conta na sua biografia que toda vez que durante a liturgia o pastor pedia para que as pessoas se ajoelhassem, ficava evidente e ela era lembrada de que ela estava trancafiada numa cadeira de rodas. Mas um dia, num congresso de jovens, quando o preletor pediu para que todos se ajoelhassem, e mais uma vez ficou escancarada para Joni Eareckson de que o mal havia lhe pegado, ela teve uma visão celestial do dia da glória. E naquele dia, ela relata essas palavras. E ali sentada, naquela cadeira de rodas, de repente me ocorreu que no céu serei livre para pular, dançar, sapatear e fazer aeróbica. Pense, eu com os meus dedos retorcidos e murchos, meus músculos atrofiados, meus joelhos deformados, sem sentir nada dos ombros para baixo, terei um novo corpo, leve, glorioso, revestido em retidão, poderoso e deslumbrante. Você consegue imaginar a esperança que a ressurreição dá a alguém como eu, vítima de uma lesão medular? E um dia, antes que os convidados sejam chamados à mesa do banquete das boas novas do Cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer, quando estiver com as minhas pernas ressurretas, é cair de joelhos, cheia de gratidão, glorificando a Deus, pois um dia eu vou me ajoelhar em silêncio aos pés de Jesus. Meus irmãos, não sejam céticos neste mundo. Não deixe que as dores dessa vida tire de você o brilho, o gosto da esperança da ressurreição. Não seja alguém amargurado que só tem destilar ódio e desprezo nesse mundo, como se não houvesse algo pelo qual você espera. Você tem algo por que esperar. De que um dia os amores que você não teve, você terá em plenitude, porque eles serão renovados com toda a força da vitória de Cristo. Porque as injustiças que você sofreu, um dia serão completamente curadas, e não haverá mais dor em você. Você me ouviu? Olhe para cima. Olhe para frente.
Cristo ressuscitou. E um dia Ele fará nova todas as coisas para o louvor da sua glória. E nós nunca mais sentiremos a dor dessa vida. Tudo o que nos ocorreu simplesmente será apenas um pesadelo que ficará no esquecimento para todo sempre. Amém? Fique de pé onde você está. Uma coisa interessante desse texto é que quando Jesus aparece para os seus discípulos, Ele está com o seu corpo mostrando as suas chagas. Você percebeu? Suas mãos perfuradas e seus pés perfurados. E talvez você fique pensando, por que Jesus apareceu com as chagas diante dos discípulos? Porque o Evangelho nos lembra de que aquilo que parecia a dor mais profunda que alguém poderia experimentar, na verdade, era a maior manifestação de vitória e de glória que alguém poderia alcançar. Os pregos, o sofrimento e o abandono que Jesus experimentou na cruz, só estava levando o povo de Deus e o mundo de Deus à sua glória eterna. Dessa mesma maneira, Ele chama você, chama a mim, a contemplarmos as nossas próprias feridas, nossas próprias dores, e acreditarmos que as marcas que nós experimentamos nessa vida, na verdade, nos conduzirão a uma glória que ainda não conseguimos perceber. E toda vez que você estiver sofrendo e se perguntando, meu Deus, por que tu estás fazendo isso comigo? Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Cristo conquistou por você. Você está sofrendo, não porque Deus te abandonou. Você está sofrendo justamente por ter a certeza de que esse sofrimento não é um abandono de Deus, porque Deus já abandonou Cristo na cruz. Mas ao invés de olhar para a cruz, olhe para o túmulo vazio. A ressurreição é a prova cabal de que esse Deus virá nos buscar um dia. De que essa nossa leve e momentânea tribulação só está virando em nós um eterno peso de glória. E de que justamente as marcas da nossa vida foram fundamentais para nos levar para mais perto dEle, para a glória dEle. E nesse dia, você saberá que tudo estava conforme os planos dEle. Amém? Feche seus olhos. Você precisa orar. Nessa Páscoa você precisa orar. Nessa Páscoa você precisa se reconsagrar a Deus. Nessa Páscoa você precisa de fé para continuar vivendo em perseverança. Nessa Páscoa você precisa adorar a Jesus. Levante sua voz e faça a sua oração. Diante das palavras de Lucas, o que você precisa pedir para Jesus? Ore a Ele. Confesse, peça, adore-o. O Senhor Jesus quer ouvir a sua oração. Ore. Oh Senhor Deus. Ó Espírito do Senhor. Vem sobre nós mais uma vez. Fortalece-nos conforme a Tua palavra te pedimos. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nós precisamos confiar mais em Ti. Ó Espírito Santo. Vai, Senhor Deus.